Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui em formato de vídeo sobre uma funcionalidade nova que está disponível no MongoDB Atlas, que é o MongoDB Atlas Data Lake. Então eu escrevi um artigo falando sobre isso, mostrando todo o passo a passo, e agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz para conectar um Data Lake, que hoje com a versão beta está só disponível com a AWS, né? Então eu preciso ter um S3 lá, um bucket ou vários buckets. Eu vou conectar esse meu bucket e vou poder fazer consultas como se eu estivesse dentro do MongoDB, sem necessidade nenhuma de fazer importação, exportação, nada desse tipo, né? Então, essa funcionalidade ela suporta os formatos de arquivos TXT, CSV, Avro, Parquet, obviamente o JSON e até mesmo um Bison, né? Então, se eu tenho um backup, um dump lá que eu gravei, tem um Bison de uma instância do MongoDB, eu consigo também fazer consultas sem a necessidade de restauração, tá? Eu não vou englobar a parte de segurança e mesmo configuração do AWS, né? Mas é basicamente você ter um S3 e conectado um bucket, né? E toda essa parte de configuração do lado do MongoDB Atlas eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então eu já volto depois do nosso tutorial aqui para falar mais um pouquinho para vocês. Um abraço. Bom, pessoal, entrando aqui no MongoDB Atlas, eu vou criar um novo projeto. Então eu já tenho uma organização aqui chamada Meetups e eu vou criar um novo projeto, tá? Pra gente fazer. No artigo eu não elaborei, eu não entrei nesse detalhe, mas aqui é muito rápido, a gente vai fazer aqui juntos. Então, vou colocar aqui Atlas Data Lake, tá? Esse é o nome do meu projeto. Não vou atribuir nenhum usuário aqui ou convidar pessoas, mas aqui eu poderia convidar, tá? Vou simplesmente criar o projeto. Aí o Atlas vai criar para mim o projeto e já vai me dar a opção de criar um cluster de MongoDB, tá? Não é esse o foco, eu não quero criar um cluster, eu vou vir nessa opção aqui de Data Lake, que está em beta ainda, vocês podem ver, e eu vou clicar nesse botão aqui para testar, né, ou configurar um novo Data Lake, tanto faz, esses dois botões aqui vão dar no mesmo lugar, tá? Aqui ele tem um guia do que a gente vai fazer, né? Então criar as regras lá para acesso do Atlas, né, para que o Atlas acesse o meu bucket, né? Vou atribuir os acessos lá para que eu faça a query, né? Vou também me conectar por shell para mapear os diretórios, né, para os databases e as coleções, e vamos fazer algumas queries também utilizando o Mongo Shell e o Mongo Compass, tá? Ou se eu quisesse conectar diretamente numa aplicação, também poderia colocar em algum MongoDB driver, né, de qualquer linguagem de programação, tá? Então vou configurar meu novo Data Lake. Então aqui o meu Data Lake, vou chamar de Data Lake Atlas. Next. Vou lá no meu S3 e vou pegar o nome do meu bucket. Então tá aqui já selecionado aqui, ó, Meetup Atlas Data Lake. Notem que nesse bucket eu só tenho um arquivo, né, que é o restaurantes.json. Vou copiar aqui o nome do meu bucket. Ops. Voltar aqui para o Atlas, vou colocar esse nome aqui, não copiou, vou copiar de novo. Aqui, Ctrl V. Vou salvar e continuar. Vou criar um nome para minha role, né? Então, Data Lake Role, tá? E aí eu tenho que criar um arquivo chamado dl roletrust.json e copiar esse conteúdo que está aqui. Então, vou copiar. O arquivo eu já tenho ele aberto aqui no meu Visual Studio, tá? Eu só coloco esse conteúdo, salvo o arquivo e vou lá para o próximo passo. O próximo passo é criar efetivamente a role lá no AWS, né? Então eu estou usando aqui o AWS CLI, tá? Vou copiar esse cara aqui, vou rodar no meu console e aqui ele me devolveu um erro porque eu já tinha essa role criada. Então eu vou apagar aqui aquela minha role, né? Que eu tenho lá criada. Então tá vendo? Eu já tinha aqui o Data Lake Role, vou excluir. Sim, excluir, vou voltar para cá, vou rodar novamente o comando e ele tem que funcionar agora. Beleza, funcionou, já me deu uma saída aqui, tá? O próximo passo é criar o arquivo de policy, que ele vai ter o que aquele cara, aquela regra que eu acabei de criar pode fazer. Então aqui ele pode listar o bucket, pode pegar os objetos, né, as versões dos objetos, enfim, tá? Não vou entrar nesse detalhe aqui
da policy do AWS. Vou copiar, vou colocar no outro arquivo aqui que ele pede, que é o JSON, o dss3rolepolicy.json. Salvei e vou executar o comando para que ele atribua aquela role que eu criei, essas políticas aqui que eu coloquei agora nesse JSON, tá? Vou executar de novo, isso aqui é um comando, novamente, é um comando da AWS CLI, então ele não me deu nenhum retorno, ok, tá certinho, tá? Voltei aqui para o Atlas, vou dar o Next, e aqui eu tenho que entrar com o role ARN, né? Então, onde eu pego isso? Da saída daquele primeiro passo que a gente executou, é essa saída aqui. Vou copiar esse conteúdo, colocar lá, o nome do meu bucket já está aqui, né? Porque ele já colocou. Vou validar e rodar. Ok, ele já validou, já se comunicou com a AWS. E agora eu preciso conectar no meu Data Lake, né? Para que eu possa fazer algumas configurações lá. Então vou dar o Connect. Como é o primeiro uso, eu tenho que fazer algumas coisas aqui no meu projeto. Então a primeira coisa deles é adicionar o IP que eu estou rodando. Então esse aqui é o IP, aqui, vou colocar aqui casa. Adicionei o meu IP e vou criar um usuário para ele também. L Domingues, vou colocar meu password aqui. Vou criar o usuário do MongoDB. Beleza, tudo criado. E vou agora escolher o meu método de conexão. Aqui, nesse primeiro momento, eu quero conectar via Mongo Shell, né? Então ele já tem aqui a linha de comando para que eu conecte na minha instância. Copiei, voltei aqui para o meu console. Vou colocar meu password, né? Então L Domingues, ele já vai pedir meu password. E vamos conectar lá. Aqui ele vai dar algumas mensagens e tal, então ele já está conectado numa instância de MongoDB que está olhando para o meu bucket lá do S3, tá? Se eu der um show DBs aqui, ó, ele não me aparece nada, porque eu ainda não tenho nada criado, tá? Vou voltar lá pro Atlas. Vou fechar essa parte e agora sim eu vou configurar os meus databases e as minhas coleções, né? Então, para eu configurar, tem aqui no link, eu deixei lá no artigo, tem o link para essa documentação. Ele vai falar de como que eu configuro, tá? Tem N configurações aqui que a gente pode fazer, a gente pode delegar acesso a apenas um diretório, apenas um arquivo, tá? Então, vale a pena a gente dar uma lida depois para pegar configurações mais avançadas, ok? Mas aqui eu preparei um scriptzinho que é esse meu cara aqui de configuração. Basicamente, o que ele está fazendo? Vai dar um use no admin, que é o meu banco de dados de administração, e vai setar algumas configurações lá. Bom, primeiro ele vai criar esse S3 Store, né? Depois ele vai mudar para a minha região lá do AWS, que é onde eu estou, vai setar qual é o nome do meu bucket, tá? E aí ele vai criar um novo database chamado Sample. Aqui eu poderia mudar qualquer nome aqui, colocar, e ele já vai interpretar para mim, tá? E aí ele vai criar uma collection para cada arquivo que tem lá no meu bucket. Como eu só tenho um arquivo, que é o restaurantes.json, ele vai colocar um só, né? Então, ó, tá vendo? Collection name / o collection name, ele vai fazer ele vai traduzir um arquivo JSON, TXT, CSV, Parquet, Avro, Bison para uma coleção nova desse meu banco de dados que vai ser o sample, tá? Então eu vou copiar esse cara aqui e vou rodar lá dentro da minha instância do MongoDB, tá? Ele vai dar lá o OK 1, então quer dizer que já criou. Eu venho aqui show DBs, notem ali que eu tenho o banco de dados sample, né? E agora eu dou o use sample, ele já pegou o contexto do sample, vou dar um show collections, ele já tem aqui as collections, a collection restaurantes, né? E aí eu posso fazer algumas brincadeiras aqui já como se eu tivesse efetivamente dentro de um banco de dados do MongoDB. Então, por exemplo, restaurantes.count. Tá aqui, ó, tenho 25.359 restaurantes, tá? Posso ver o detalhe de cada um desses caras aqui. Restaurantes.findOne, ele vai me trazer um cara. Então aqui eu tenho o Object ID, a location, as coordenadas, né, que é um tipo point, e o nome desse cara, tá? Aqui, obviamente, são operações muito simples, né? Mas eu posso evoluir para uma coisa um pouco mais complexa, que é uma agregação,
né? Eu tenho já um scriptzinho de agregação aqui. Eu estou pedindo para ele contar para mim quantos restaurantes Wendy's tenho nessa minha base. Então eu vou usar o comando de agregação, tá? O Aggregation Framework aqui no caso. Vou rodar aqui. Ele vai lá, vai fazer a agregação no meu arquivo e vai me dar que eu tenho total de 41 Wendy's no banco de dados, tá? Então isso aqui a gente configurou, né, o acesso, ele criou uma coleção para cada um dos arquivos que ele encontrou lá no meu bucket, né? E fizemos algumas operações. E se eu quiser ver isso aqui no MongoDB Atlas? Pô, é muito simples. Chego aqui, vou lá dar um connect, a gente já volta para essa tela aqui para eu explicar para vocês o que é. Connect, vou pegar o Compass, eu já tenho o Compass, ele já é a versão superior, vou copiar aqui a string de conexão para o Compass. Chego aqui no meu Compass, ele já detectou que tem uma string de conexão, ó. Vou dar o yes, ele já trocou aqui, vou colocar minha senha e dar o connect lá embaixo. Deu enter aqui, ele já conectou automaticamente. E aí eu tenho os bancos de dados padrão do MongoDB e está aqui meu banco sample, né? Onde tenho a minha coleção restaurantes. Então isso nada mais é que o meu arquivo que está lá no S3, né? Então eu venho voltando aqui para o meu S3, para vocês darem uma olhada. Cheguei aqui, nome do bucket, Meetup Atlas Data Lake e tenho o meu JSON aqui, né? Se eu clicar em abrir, tem que ele já tem aqui, é a mesma estrutura que ele está usando lá no MongoDB, é o meu arquivo. Na verdade, ele está lendo esse arquivo daqui, tá? Então, aqui no Mongo Atlas, aqui as localizações e tal, né? Aqui eu posso criar as agregações de forma visual, né? Então, aquela agregação que eu fiz aqui, eu posso agrupar por restaurante, por exemplo, né? Então, eu vou criar um group por name, né, que é o nome do meu campo. Vou colocar aqui um total. O meu acumulador vai ser um $1. Então ele vai fazer um agrupamento aqui para mim. Olha lá, já trouxe aqui uma amostra, né? Eu posso ordenar para ver qual é o cara que tem mais restaurante. Então vou dar um sort aqui, total -1. Olha lá, o restaurante que mais existe na minha base de dados é um Subway, com 421 caras, né? Depois vem o Starbucks, McDonald's e assim por diante, tá? Então, tá vendo? Eu estou fazendo operações dentro do meu arquivo que está lá no S3 da Amazon, né? Sem necessidade, você vê que em nenhum momento eu dei um import, né? Eu não tenho esses dados, obviamente, o arquivo é um JSON, né? Mas eu consigo fazer essas operações, né? Então aqui eu posso clicar aqui em esquema, analisar meu esquema, posso executar, se fosse o caso, um explain plane, mas não é o caso, né? Mas só para demonstrar para vocês que eu consigo também conectar numa ferramenta visual aqui do que é o MongoDB Compass. Se eu tivesse aqui um RoboMongo, por exemplo, se quisesse conectar também seria a mesma coisa, tá? Consigo conectar tranquilamente com ele. Beleza? Bem, voltei aqui só para dizer para vocês, explicar um pouquinho também como é que é feita a cobrança disso, né? Hoje o Atlas vai me cobrar $5 por terabyte trafegado, né? E onde que eu acompanho isso? É bem nessa telinha aqui. Então, cada passo desse que a gente configurou, né? Vocês lembram que ele foi, primeiro eu vou configurar, depois eu vou conectar e tal, e vou performar as queries, né? Então aqui eu já tenho aqui, quantas queries foram executadas, qual o total em megabytes de quanto foi escaneado, quanto foi retornado, né? E o tempo de execução de cada query, tá? Então eu tenho que acompanhar isso daqui. A gente tem lá aquele valor que eu falei para vocês de $5 por terabyte, né? Trafegado, e é assim que vai funcionar a cobrança, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é uma feature que tem muito ainda para evoluir, né? Como ela está em beta ainda, tem muita coisa para evoluir, mas eu acredito que seja uma funcionalidade muito bacana, né? Para quem trabalha com data lakes e o MongoDB especificamente, porque você não precisa
ter ali um emaranhado de soluções se você quiser fazer algumas queries simples, né? Obviamente a gente não está comparando aqui o Data Lake com o Databricks da vida, né? Mas eu acredito que tem muito mais para evoluir. Provavelmente isso vai evoluir além do S3, né? Para alguma coisa do Google, para um blob lá no Azure, né? Porque o Mongo Atlas roda nesses três provedores de cloud. Então eu acho que é uma ferramenta que tem muito mais, como eu disse, ainda para evoluir, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, vocês me pinguem aqui nas redes sociais. E até a próxima. Um abraço, valeu!